Bem-vinda, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, cofundadora da Rede, e hoje nossa convidada especial é a Juliane Martins, que trabalha na CCE, e nós vamos falar sobre contabilização e liquidação lá na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ju, se apresenta para os nossos ouvintes. Olá, Nath, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar falando aqui no podcast da Rede, que eu sou assídua ouvinte. E, bom, como você já apresentou, meu nome é Juliane, pode me chamar de Ju. Eu trabalho na CCE, sou analista da gerência de contabilização e liquidação. Estou na CCE há um pouco mais de 5 anos e meio. E vamos nessa, vamos aí falar sobre a contabilização e a liquidação na CCE. Vamos lá, então, Ju. Antes da gente começar a falar da contabilização e liquidação em si, explica um pouco por que a gente vai se ater à liquidação do MCP. A CCE, ela faz outras liquidações também? Sim, a CCE faz várias outras liquidações. A gente brinca que tem liquidação praticamente todos os dias. Por exemplo, a de energia de reserva, o MCSD, o MVS, a gente colocar aqui a liquidação também acontece. Então, tem vários mecanismos sendo apurados e liquidados no CCE. O MCP, a gente vai se limitar a ele aqui, restringir o assunto a ele, mas realmente é apenas um dos nossos. Com certeza o maior, né? Porque envolve uma quantidade grande de agentes e valores, mas é bom sempre falar, quando a gente está falando de contabilização e liquidação, se é do MCP ou de algum outro processo que pode acontecer. Legal, Ju. Então, explica pra gente o que é a contabilização, porque o que eu sei é que ela vem antes da liquidação. Para a liquidação acontecer, tem que ter a contabilização. O que é essa contabilização? Bom, para definir a contabilização, a gente pode pensar na energia mesmo, né? Fisicamente. O que acontece? Existe um gerador que gerou aquela energia. Aqui eu vou ficar falando isso aqui, né? Todo mundo está sabendo de qual é salteado. Mas ele gerou, alguém consumiu, e isso vai... A conta tem que fechar, ela tem que fechar em zero, né? Então, a contabilização, ela sai um pouco desse aspecto físico e vem para o contratual, mas segue a mesma ideia, né? Quem gerou, vendeu aquela energia para alguém, que pode ter sido um consumidor ou uma comercializadora, que vai fazer ali algumas operações com esse contrato. E, por outro lado, a gente está ali medindo mesmo o que foi gerado, o que foi consumido, para bater com esses contratos. E a ideia é sempre que a conta feche em zero. A gente define a contabilização, no geral, é uma apuração do que realmente foi comercializado, vendido, comprado, consumido e gerado, de modo que a conta feche em zero. Legal. Então, é mundo físico versus mundo contratual. Sim, exatamente. A gente garantir que aquilo que foi gerado, né, foi de alguma forma consumido, a gente faz isso fisicamente. No contrato a gente faz também, de que quem gerou vai receber por aquela geração, quem consumiu vai pagar por ela. Né? E aí tem um personagem que entra nessa história também, que são as perdas, né? Com certeza. Para fechar em zero, né, a gente sabe que tem perdas, elas acontecem mesmo fisicamente. A CCE, ela apura as perdas da rede básica e de algumas instalações compartilhadas. Existem as perdas não técnicas que as distribuidoras apuram, mas na CCE a gente leva tudo, né, ao centro de gravidade. Então, é como se geração e consumo estivessem todos no mesmo lugar. Quando a gente fizer isso, a gente vai pegar todas as perdas que realmente existem, porque elas, na verdade, estão em locais distintos aí nesse Brasil de grandes dimensões. Juliane, essa pergunta a gente não combinou na prévia, mas você tocou numa expressão que é uma incógnita para muita gente, que é o centro de gravidade. Explica o que é esse centro de gravidade, explica se ele muda conforme a geração, explica se ele é um lugar físico. Em que cidade fica o centro de gravidade? Vamos lá.
Vai depender muito. O centro de gravidade, na verdade, não existe, não é realmente um local físico, né? Ele vai depender de onde está a carga e onde está a geração do Brasil. Ele muda, com certeza ele muda. Se você imaginar, vamos tentar fazer um paralelo, mas ele não é um lugar, tá? Vamos fazer um paralelo que a gente coloca o mapa do Brasil e que tem uma geração muito grande no norte e um consumo muito alto aqui no sudeste, né? Se você for imaginar onde está o centro de gravidade, imagina que ele está sendo puxado por essa geração no norte e o consumo no sudeste. Vai ficar ali mais ou menos no meio do mapa, né? Se a gente fala assim, poxa, mas eu tenho que compensar a perda que eu tive de levar de um ponto ao outro, onde que estaria aqui o meu centro, onde as coisas se equilibram? Então, se a gente imaginar, seria esse pontinho onde está sendo equilibrado a geração e o consumo. E vai depender muito de onde estão as maiores cargas e gerações mesmo no país. Mas é totalmente figurado, é só para dizer que a gente iguala a geração ao consumo. Entendi. Não tem um lugar físico assim, hoje o centro de gravidade está no sudeste. Não tem isso. Mas a gente sabe que pode puxar. Entendi. Interessante. Acho que vai ajudar bastante gente essa explicação. E então agora a gente explicou o que é a contabilização, né? Que é bater ali geração e consumo versus contrato de compra e venda, né? E o que é a liquidação que vem depois dela? O aporte, né? Que é uma fase necessária, e a liquidação? Qual vai ser a diferença? Explica o que é e depois o que é a diferença entre a contabilização. Legal. Sim, porque depois que a gente apura todos esses valores, né, na contabilização, a gente vê quem de fato precisa receber alguma coisa, quem precisa pagar. A gente tem dois processos em que realmente consistem em realizar esses pagamentos e recebimentos. Na verdade, o primeiro que você até citou, o aporte, ele é só de pagamento. Ele é previsto até nas resoluções, na resolução 957 de 2021, ela é bem legal para quem se interessa por esse tema, porque ela consolidou muitos atos normativos no setor e simplificou, né? Uma coisa que o setor elétrico tem feito aí com algumas áreas. E a CCE tem esse primeiro procedimento, que é determinado quem são os agentes a pagar alguma quantia que tem uma posição devedora, a gente chama o aporte, que é traga já essa garantia, como garantia esse dinheiro aqui na CCE. Então, eles depositam na conta mesmo do MCP o valor em que eles estão devendo, acrescidos de 5%. Tá? Então, esses 5%, inclusive, eles são muitas vezes utilizados por alguma correção que aconteça entre o aporte e a liquidação e para ter uma margem, geralmente fica nessa margem. Pode ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, se houver alguma mudança entre o aporte e a liquidação. Então, esse primeiro momento, quando a gente já apurou os valores, a gente pede para que os devedores paguem esse valor que eles estão devendo, de acordo com a contabilização. Uma coisa que é interessante falar é que as distribuidoras não, né? As distribuidoras, elas geralmente têm um grande valor a aportar, elas são bastante devedoras, que, né, são os maiores consumos do país, mas elas não são obrigadas a aportar, elas só deixam para liquidação. E então, o que de fato é a liquidação? Chega em MS 26, que é o que a gente mais fala no TCE para dizer os prazos, né? Mas isso significa, sem ser no mês seguinte, no outro. Os agentes, eles vão, de fato, no primeiro dia, no MS 26, pagar. Então, já tem um valor ali do aporte, né, acrescido de 5%, que vai ser utilizado para essa liquidação. Se tiver um pouquinho, dado alguma diferença que passou esses 5%, eles deverão colocar mais dinheiro, então a gente chama a liquidação. E no MS 27, que é o dia seguinte, são realizados os créditos. Então, os agentes que tiveram uma posição credora, eles recebem os valores que eles precisam receber. Entendi. Dá para entender a contabilização, então, como um processo longo de apuração,
e a liquidação como um ponto no final desse processo. É isso? O aporte é um pontinho, porque é um dia ali em que eles têm que aportar, e aí acontece outro pontinho, que é a liquidação. Não são vários dias de apuração, porque a contabilização ela ocorre ao longo de vários dias, né? Com certeza. A contabilização, se você pensar de uma forma abrangente, ela vai desde a coleta nos medidores do consumo e da geração dos agentes, que vai acontecendo no decorrer do mês. E assim que a gente finaliza o mês, tendo aquelas medições, temos ali os registros dos contratos, né, de MS6 a MS8, e então a gente, de fato, começa a bater a conta que a gente fala ali de rodar todas as regras de comercialização, fazer os tratamentos necessários. Então, a contabilização ela é realmente bem grande. Assim. Quando chega não aporte, os agentes têm 3 dias úteis para entregar esse dinheiro. Então, a gente pode dizer que o aporte é um dia pela data limite, né? Então, ele tem uma data limite. E a liquidação tem um tempo ali maior, mas ela tem uma data limite mesmo, em que nesse período foram realizados os pagamentos, né? Os agentes inserindo dinheiro na conta, para no dia do crédito receber, as outras partes receberem. Legal. E, Ju, eu estou com uma dúvida ainda em relação a essa questão. Olha só, eu não consegui visualizar bem ainda. Eu sou uma agente e eu estou com um débito lá, preciso aportar no dia do aporte, na fase do aporte. O que eu faço para aportar? Eu transfiro o dinheiro para o Bradesco? É isso? Isso. Todos os agentes na CCE, eles têm que ter uma conta no Bradesco, né, na filial, que é utilizada realmente pela CCE. Então, eles depositam, se eles tiverem conta em algum outro lugar, eles fazem a transferência desse outro lugar para essa conta do Bradesco. É uma conta, de fato, utilizada especificamente para essas tratativas de liquidação e aporte. Interessante. E aí o dinheiro vai ficar lá até o dia da liquidação? Isso, ele fica calcionado até o dia da liquidação. Ah, tá. Entendi. Ele fica calcionado. Entendi. Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta. E quais agentes, Ju, do mercado são impactados não diria nem impactados pela liquidação, pela Contab e pela liquidação, diria mais assim que participam, né? Porque eu aqui em casa, eu não pago nada para a CCE, pelo menos não que eu veja, né? Então, quem que participa dessa liquidação? Ótima pergunta. Se a gente for pensar, todos os agentes da CCE participam. Então, as distribuidoras, elas têm o consumo, elas têm os seus contratos regulados, né? E uma coisa interessante que eu acho que a gente poderia citar aqui para esse momento, para aproveitar a deixa, o que acontece com as diferenças, de fato, né? Porque eu tive um consumo, mas eu não comprei todos os contratos para atender aquele meu consumo. O que acontece com essa diferença? Que a gente tem o PLD, o preço de liquidação das diferenças. Então, de verdade, vamos colocar assim, quem de fato vai participar, com certeza, é aquele agente que não fechou no zero. Então, se ele teve um consumo que não foi lastreado, ele vai ao MCP para liquidar pela diferença, essa diferença ao PLD, né? Tem outros processos também que fazem os agentes terem valores, que por exemplo, os encargos. Então, a gente coloca, eu comentei ali um pouco antes que a distribuidora, ela geralmente bastante devedora, geralmente pela cobrança de encargos, porque a cobrança de encargos ela acontece em cima do consumo. Então, quem tem consumo geralmente tem um valor a se pagar, principalmente quando tiver encargos sendo cobrados, como aconteceu aí nos últimos meses. Então, basicamente, todos os agentes, eles vão de alguma forma participar da contabilização e liquidação. É um processo complexo, né, com muitas coisas, muito difícil fechar em zero, mas dizendo assim, o que mais leva eles a terem resultado nesses processamentos são essas diferenças e os encargos.
Interessante. Então, todo mundo que está no Mercado Livre, seja um consumidor especial, seja um consumidor livre, seja uma geradora que vende. Ah, que é um caso interessante, ó. Se um gerador, uma usina vende metade no livre, metade da garantia física lá no ACR, no regulado, né? Ela também está na CCE, então ela também vai participar da liquidação do MCP e com as duas parcelas, né, de usina, tanto a parcela no livre quanto a parcela no regulado, né? Isso. A distribuidora também. Ah, pode falar. Exato. Até os geradores que estiverem 100% comprometidos com o regulado, eles vão de alguma forma participar da contabilização para a gente verificar, né, o comprometimento, se foi tudo entregue, se não foi, todos aqueles pormenores ali das regras. Uhum. Porque a contraparte dele, que são as distribuidoras, também estão participando ali da contabilização e da liquidação do MCP, né? Interessante. Legal. E Ju, que tipo de problema, do ponto de vista do agente, pode acontecer nesse ínterim da contabilização, sabe? Que possa gerar um motivo de recontab, que é uma recontabilização. Fala um pouquinho, a gente vai entrar em recontabilização. Mas que tipo de problema que o agente pode encontrar? Bom, já vou começar por ela, porque realmente uma das coisas que podem acontecer é ter acontecido algum erro, né? Operacional. A recontabilização a gente descreve como uma necessidade de processar novamente a contabilização por algum erro ou divergência. Então, acontecem erros operacionais, e por isso a gente tem até estabelecido procedimentos para solicitação de recontabilizações ou para quando a gente tem que mexer no passado por uma questão regulatória ou porque teve algum erro interno. Então, o processo de recontabilização é uma dessas coisas que podem acontecer, aproveitando esse gancho. E, bom, podem acontecer problemas de, por exemplo, não aporte ou não liquidação, né? A gente não quer que acontecesse nunca, mas pode acontecer. O não aporte, ele tem como consequência o corte de contratos. Então, se o agente ele não faz esse aporte do dinheiro, mais os 5%, o que ele deve mais os 5%, a gente tem ali, né, até existe um tempo maior entre o aporte e a liquidação, onde vai acontecer alguns processos, inclusive esse, o do corte de contratos. Então, a gente corta os contratos de venda para reduzir esse débito que ele possui. E para liquidação menos devedor, uma vez que ele não fez o aporte, né? E na liquidação, uma vez não liquidado, né? Ou seja, se a gente não honrar com os compromissos dele, aí a gente configura uma inadimplência. Essa inadimplência, ela pode iniciar o processo de desligamento, ela vai iniciar o processo de desligamento do agente, e sobre aquele valor que não foi pago, vai incorrer multa, juros, atualização monetária, que hoje a gente vai carregando até que o processo de desligamento seja concluído. Ju, você falou de processo de desligamento, né? Esse processo é longo? Tipo, demora, assim, 1 mês, 2 meses? Nossa, Tem alguma Nath, média? eu acredito, não sou expert no desligamento, não, viu? Mas eu acredito que dá para a gente fazer um podcast só para dizer como que acontece o desligamento, qual é o processo, todos os trâmites, os tipos, a diferença de cada um. O que eu sei é que o processo de desligamento ele acontece com algumas oportunidades, por exemplo, do agente caucionar a dívida, dele recorrer de algumas formas. Então, a gente vê alguns processos de desligamentos que correm mais rápido. Eu confesso que eu não sei medir, assim, dizer, ó, a média do tempo é essa. A gente pode depois ver para você colocar lá na rede. Mas alguns também que demoram bastante. Então, existe um trâmite, né, com alguns processos até que, de fato, acontece o desligamento. Por isso que o agente, ao inadimplir, ele vai carregando essa dívida que vai incorrendo juros, multa, até que esse desligamento aconteça. Interessante. Porque
eu me colocando assim na vida de uma empresa, qualquer uma que seja desses agentes, né? E sofrendo esse processo de desligamento, deve ser terrível, né? Porque onde eu vou comprar minha energia? O que eu vou fazer? Onde eu vou vender se eu for uma usina? Né? Minhas operações de comercialização acabariam ali. É o fim, eu consigo ver isso, é o fim da linha, né? Então é uma coisa, um assunto muito delicado, né? E aí, Ju, fala um pouco pra gente sobre se o agente for desligado, o que acontece com ele, né? Tanto para o consumidor, para o distribuidor, para o gerador, para o comercializador, como que é essa vida pós-desligamento? Legal, é uma ótima pergunta também. Eu vejo que as pessoas no podcast sempre falam, nossa, essa é uma ótima pergunta, e eu não entendia muito bem, mas agora que eu estou nesse lugar, eu estou entendendo. São ótimas suas perguntas mesmo. Existem realmente diferenças no tratamento de cada um desses agentes, né? Por exemplo, a distribuidora, já falando ela de cara, né? Tem um ativo de consumo relevante. Imagina você tirar esse consumo do mercado, né? Então, sem chances, ela não é desligada. Enquanto não tiver um outro agente otorgado para assumir aquele ativo de consumo. Então, a gente não tem um processo de desligamento de distribuidora, a não ser que alguém possa substituí-la. Né? Para o consumidor livre e especial, o desligamento vai ensejar na interrupção do fornecimento. Né? Então, ali é um processo que a CCE, inclusive, está junto com a distribuidora. Então, foi o que eu comentei, todo o processo vai acontecer, porque no fim, se ele for desligado, ele vai estar com o fornecimento cortado, né? A não ser que a distribuidora eu receba de volta no cativo. E para os geradores e comercializadores, isso já acontece de forma mais automática. Vamos dizer assim, automaticamente, com todo o processo que existe, mas o que acontece no gerador? É interessante, assim. O gerador ele tem a possibilidade de pagar uma dívida, certo? Ele tem uma geração ali que, de alguma forma, poderia gerar renda para abater essa dívida. Então, quando o gerador ele é desligado, a gente mantém a geração dele, a gente chama bastante de perfil 545, porque é o perfil é o número da resolução que né, determina todos esses processos, esse procedimento de desligamento. Então, nesse perfil, ele continua gerando. E essa geração é utilizada para abatimento da dívida. Então, tem essas diferencinhas aí. Inclusive, essa do gerador, que o desligamento não acaba com ele completamente. Né? Ele continua aqui para gerar e abater a dívida. E a receita dele vem de onde? Para ele continuar existindo e... É o problema dele, né? É uma boa pergunta. Legal, Ju, legal. Ju, vamos falar um pouco da Recontábil, né? A gente saiu, só para o pessoal entender também, existe uma área lá na CCE de contabilização, uma área de liquidação, né? Tipo, uma área de medição contábil, digamos, né? Que é onde vai acontecer boa parte do processo de contabilização. Aí tem a área de liquidação, contabilização e liquidação, né? E tem uma área só para desligamento. No fundo, eu chamei a Ju para falar de contabilização e liquidação e estou entrando em outra área. Vamos voltar para a sua, Ju. Vamos falar de recontabilização. É um tema que eu particularmente adoro, porque eu trabalhei com isso muito tempo lá na CCE, né? Explica para a gente o que é essa tal da recontabilização e por que normalmente as pessoas também não gostam muito dela. Só eu, né? Muito bom, né? Você conhece bem tanto esse processo quanto as áreas aí que você comentou, né? Da medição contábil, da contabilização e liquidação, mas eu acredito, assim, que toda a área de operação está diretamente conectada com o processo de contabilização e liquidação do MCP. E também com a recontabilização, né? Porque uma vez que a gente pode alterar quase tudo, ter a necessidade de alterar qualquer coisa, então tem
tem processos em que a gerência, por exemplo, do mercado regulado vai participar da recontabilização, o pessoal da medição contábil, ou mesmo da medição física, né, que a gente chama de engenharia. Então, não existe uma área que trata da recontabilização. Então, todas, assim, especificamente, né, quando você estava lá na medição contábil, você estava na área da recontabilização, mas todo mundo, de alguma forma, atua. Então, tem uma célulazinha de recontabilização em cada uma das áreas, se você for assim pensar, mas onde ela, de fato, ela é até formal, né, seria na medição contábil e na contabilização, por uma questão de gestão. E assim, eu não estou sabendo por que a Recontábil está tão amedrontando tantos agentes, não. Mas era um processo que a gente via enxergar, os agentes chegavam com muita burocracia, né? Um processo que demorava muito tempo, que tinha o trâmite para acontecer, né? Era complicado, o envio de informações, e tudo isso a gente tem melhorado bastante. Agora a gente tem a Recontábil Express, que no mês seguinte, na contabilização seguinte, o agente já pode ter um retorno, né, da operação que ele fez, financeiramente falando. Temos agora um sistema de recontabilização, eu sei que você queria muito ter visto isso enquanto você estava no CCE, mas agora a gente tem. Então, é um processo que a gente tem olhado com muito carinho e tentado melhorar bastante, e acredito que estejamos no caminho aí, para deixá-la mais fácil. Sim, Ju, eu não me referia nem ao processo em si, dos agentes não gostarem, mas assim, quando a gente fala de recontabilização, a gente fala de necessariamente existe um problema por trás, um erro, né? A liquidação aconteceu, e aí, por exemplo, eu lembro que tinha muito problema com configuração do medidor do cara, do consumidor, por exemplo. Aí configurou errado, mediu tudo pela metade, e aí dava erro nas perdas, e aí vai vir um bololô de erro, né? Então, assim, pode ter um aparelho, um medidor desconfigurado, já vi distribuidora não modelar ponto de... Não foi distribuidora, não, foi gerador não modelar ponto de medição, então a geração passou, foi contabilizada, né? Mas surgiu uma geração do nada, na verdade, né? Então também impacta perdas, que aí impacta todos os agentes que rateiam as perdas. Então, assim, ela sempre decorre de um problema, né? Ou, às vezes, um tape informado ali pelo ONS veio errado, ou a gente cadastrava errado alguma coisa, às vezes também que acontece, né? Somos todos humanos. Então, a recontábil é isso, a chance de rever o passado, né? E aí ela acaba até impactando o desligamento mesmo, porque se alguém registrou um contrato errado, quando faz a recontagem, e aí por isso começou um processo de desligamento, acaba sendo revisto esse processo de desligamento acaba sendo revisto na Recontábil também, né? Entendi, sim. Se você for pensar nesse caso que a Recontábil ela vem de um erro, é sempre muito ruim, né? Todo mundo aqui, imagina que o seu resultado lá não é o correto. Vou pegar esse exemplo que você colocou do gerador. Se ele esqueceu de colocar a medição, de cadastrar um medidor, essa geração não apareceu e também não foi contabilizado para ele, não receberia por ela, né? Então, é sempre o erro em si, acho que, como você falou, não é um processo de recontabilização, mas o erro em si é doloroso, é desconfortável, né? Sim, mas e ao mesmo tempo a Recontábil é maravilhosa por permitir consertar esse erro, né? Imagina. Exato, imagina. Né? Não Existem poder. algumas a gente tem visto assim até feito alguns benchmarkings de lugares que não, se errou, estava errado. Assim, acho que realmente a recontabilização da gente é uma coisa muito boa de poder corrigir alguns erros. Interessante. Eu já vi realmente proposta no mercado de não ter recontabilização, não ter esse direito, mas a lembrança é de que os agentes, inclusive, não gostaram, não gostaram mesmo. Imagina esse erro que você comentou aí para o agente gerador, né? Se for irreversível, é complicado.
Exato, ou para um consumidor, por exemplo, que está medindo a metade da energia consumida, então ele está pagando pela metade, ele vai pagar pela metade, consumiu inteiro, e alguém vai pagar a outra metade que ele não foi medido, né? O mercado vai pagar o restante. Então é menos falada do que contabilização e liquidação, mas a recontábil é algo bem importante na CCE também, né? E para o mercado como um todo. E, Ju, tem reliquidação? A gente está falando da recontabilização. Tem uma reliquidação? Legal. Não tem, porque a gente não consegue, né, assim, criar o dinheiro ou sumir com ele. Como a gente tinha comentado, todos os valores que vão para a liquidação, eles foram, de alguma forma, fechados no zero na contabilização, né? Então, a gente até coloca assim, se não der para mudar na contabilização, não vai dar para mudar na liquidação. Todos os valores que, de fato, a gente apurou, esses são os que vão para a liquidação. Alguma coisa de, vamos supor, poxa, a gente descobriu que estava sem a medição lá e isso daria uma quantidade X de dinheiro a mais para ele. Não tem como a gente simplesmente dar essa quantidade X de dinheiro a mais para ele sem impactar todo o mercado. Uma recontabilização dessa que você até bem comentou, né? De medição, muitas vezes mexe com a perda da rede básica. Perda da rede básica, todo mundo paga um pouco, né? Então vai mexer com o mercado inteiro. A gente precisa da contabilização para fazer essa nova apuração e, de fato, dar os efeitos. Por isso que a gente não faz uma reliquidação. Muito bom, Ju. Ju, encaminhando para o fim, eu percebo uma vontade assim muito grande. Tive algumas pessoas que conversam comigo de trabalhar na CCE, né? Justamente por esse papel no mercado que ela tem. Poxa, o mercado acontece dentro dela, né? É lindo de ver, assim, os agentes estão lá, centenas de agentes modelados, né? Centenas não, já considerando o consumidor, já está para milhares, né? Então, pois é, então assim, é algo muito legal. Você tem dica para quem quer trabalhar na CCE, entender melhor sobre esses, ver isso de perto acontecendo, né? Além de, eu tenho uma dica que eu percebi aqui nesse podcast e aconteceu comigo também. Se você puxar o R, tipo porta, você tem mais chance. Tem mais chance. Você puxou o R e eu saí da CCE falando porta. E até o boy aqui, meu marido, foi promovido a marido, né? Eu chamo ele de Moore, puxando R até hoje. Tem 5 anos que eu saí da CCE. Né? Então, além de puxar o R, conta mais, Ju, como é que é? Fala um pouquinho de como é trabalhar na CCE e como conseguir. O que pode destacar alguém para trabalhar lá? Principalmente para nós, né, brasilienses, né? Porque dizem pra gente o tempo todo que a gente não fala o R, a gente quer colocar ele, mostrar que ele tá aqui, né? E acaba pegando o sotaque mesmo. Bom, eu sou. Primeiro que eu acho que a melhor pessoa para falar de o que a CCE precisa se chama Natália Nóbrega, a nossa RH, que colocou ali fez várias indicações maravilhosas. Mas eu sou bem suspeita de falar, assim, eu gosto muito da CCE. Desde o dia que eu cheguei lá, que eu percebi aquele clima, a vontade das pessoas, sabe? De fazer acontecer mesmo. Eu achei que estava no lugar certo e tenho achado isso até então. O que eu diria, assim, que hoje a CCE está passando por um momento de... Até reformulou, né? A missão dela, não apenas viabilizar a energia aqui no Brasil, mas de se tornar uma referência mundial. Então, a visão, né, da CCE é de se tornar uma referência mundial. Nesse ponto, a gente sabe que tem um caminho aí de digitalização e de inovação muito forte. Então, a gente tem hoje isso na CCE. Trazendo isso para uma pessoa que vai entrar, eu acredito que essa pessoa tem que ter essa vontade, assim, de inovar, né? De ir junto com a empresa para ser essa referência aí, mundial, que a gente deseja ser. Tecnicamente falando, na área de operações, eu vejo cada vez mais valorizado o uso de ferramentas mesmo, que a gente está ali com muito dado na CCE, muito dado valioso que a gente sabe que usa, e o ferramental para a gente
conseguir tratar esses dados, assim, é bem interessante de quem quis, né, quem quiser iniciar aqui já ter. Nos demais, o conhecimento é bem específico, né? A gente tem muita coisa que a gente só vai ver na CCE. O mercado a gente tem uma ideia, mas acho que em todo lugar, né? Tem as suas particularidades, especificidades que as pessoas pegam. Mas eu acho que vindo com essa vontade de inovar, de fazer diferença para essa meta arrojada da CCE e investir no ferramental é um bom caminho. Legal. E, Ju, quando você fala ferramental, você se refere, por exemplo, a saber programar em SQL. Eu acho que eu usava SQL quando estava lá, a gente usava, assim. Ou, por exemplo, saber fazer macro no Excel, porque também, na minha época, tinha muito Excel. Ou o que exatamente? Assim, tem uma especificação mais direta sobre esse ferramental? Olha, não querendo limitar, porque né, hoje usamos bastante SQL, usamos a VBA, mas não querendo limitar, eu diria que todas as ferramentas de análise de dados, né, e de automatização de processos. Então, a gente usa bastante o SQL, porque ele vai trazer os dados para a gente tratar, a VBA para automatização, mas existem muitas outras ferramentas aí, pelo pouquinho que eu tenho estudado, que podem trazer esse ganho, né, para as operações da CCE, e que a gente não deveria se limitar a dizer que seriam essas. Essas talvez sejam realmente mais valorizadas, porque a gente já tem, né, a gente tem também em voga hoje o Tableau, que é bem diferenciado, né, de visualização, assim, traz visualizações bem legais, mas basicamente temos só eles. Mas para o futuro, quem dirá, né? Legal, Ju. Ju, muito bom. Muito obrigada pela participação no podcast. Prazer. Espero você dando aula lá na Rede. Sua agenda, gente, a agenda dela é pior do que a agenda da Rede, viu? A gente está marcando para novembro uma aula e esse podcast está sendo gravado em março. Então, assim, vamos a Rede continuar também está muito pensando. difícil, né? Gente, muito bom, tá? olha, muito obrigada, Ju. Muito obrigada, ouvintes. E até a próxima. Obrigada, Nath.